Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz. Amém? Quero transmitir a todos o abraço lá da nossa igreja em São José do Rio Preto, saudando assim essa filha querida aqui em Penápolis, a congregação. Como eu tenho dito, obrigado, meu querido, nós temos um compromisso assumido diante de Deus, de orar pela vida dos irmãos, e nós temos feito isso, não só pessoalmente, no nosso tempo com Deus, mas temos levado a igreja a orar pela vida dos irmãos do reverendo Isaías, para que o trabalho do Senhor aqui em Penápolis possa prosperar para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Quero convidá-los a abrir conosco as Escrituras no Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme o registro de Marcos. Capítulo 3. Leremos 3 versículos, a partir do versículo 13. Assim diz as Escrituras Sagradas: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é uma palavra abençoada, que prospera naquilo que o Senhor a designou. E a nossa oração nessa noite é que Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, nos auxilie nessa noite, abrindo o nosso entendimento, dilatando o nosso coração, para que possamos compreendê-la, e compreendendo-a, que o Senhor nos dê a bênção para praticá-la, para obedecê-la. Fique conosco, Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, e nós nos colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor continue falando ao coração do Teu povo aqui reunido. Por amor do Teu nome, nós oramos e te pedimos. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de Marcos, ele é o evangelho mais antigo dos 4 evangelhos. E dizem os estudiosos que tanto Lucas como Mateus se valeram do Evangelho de Marcos quando estavam inspirados por Deus, pelo seu Espírito Santo, escrevendo os seus respectivos evangelhos. E esse Marcos, que escreveu o Evangelho, é o mesmo João Marcos que você vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, que acompanhou Paulo e Barnabé durante parte da primeira viagem missionária, e foi, por incrível que pareça, o pivô da separação que ocorre quando está prestes a ser iniciada a segunda viagem missionária. Barnabé quer levar consigo João Marcos, mas Paulo não acha justo levarem aquele que durante a primeira viagem missionária havia abandonado o barco.
na metade do caminho, né? Abandonado o trabalho, quando as primeiras dificuldades surgiram. E, meus queridos irmãos, as Escrituras registram lá em Atos capítulo 15 que houve tal desavença entre Barnabé e Paulo, e nós estamos falando de dois homens crentes, de dois servos de Deus que estavam se destacando no cenário da igreja, a ponto de Barnabé pegar João Marcos e ir para Chipre, e Paulo tomar a Silas e ir para a região onde haviam estado na primeira viagem missionária para confirmar as igrejas que haviam plantado. Para os irmãos terem uma ideia, Atos dos Apóstolos não vai registrar mais nenhuma vez, Lucas não vai registrar mais nenhuma vez o nome de Barnabé. Talvez ao voltar para a sua cidade natal, que era Chipre, ele tem como última contribuição registrada nas Escrituras Sagradas justamente restaurar a vida de João Marcos, completar um trabalho, treiná-lo, para que ele pudesse ser tudo aquilo que Deus planejou que ele fosse nas suas mãos. E louvado seja Deus, porque nós encontramos na Bíblia homens como Barnabé, que não desistem de pessoas, desistem de projetos, de ideias, de planos, mas não desistem de gente. E Barnabé é mais uma vez usado por Deus para estar assim restaurando, estar sendo um instrumento nas mãos de Deus para que João Marcos viesse a ser um vaso útil na mão de Deus. E de fato temos que compreender que o que Barnabé fez bem feito, porque o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses e depois quando escreve a segunda carta a Timóteo, vai fazer menção de João Marcos, que junto com Aristarco e junto com Jesus, o justo, diz o apóstolo Paulo, os únicos da circuncisão que permaneceram ao meu lado aqui em Roma por ocasião dessa minha prisão, eles têm sido lenitivo para o meu coração, para a minha alma. Aquele que Paulo achou num momento da sua vida que não servia, que não era útil, agora humildemente reconhece, e escrevendo a sua segunda carta para Timóteo, diz: Timóteo, quando você vier, traga também João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Irmãos, é sobre este assunto que eu quero estar compartilhando com os irmãos, o treinamento por discipulado. Nós temos entendido lá na igreja presbiteriana de Diniz que, como igreja, hoje nós não abrimos mão da oração, porque conforme vocês estão estudando, então, não é um meio de graça pelo qual Deus abençoa a nossa vida e abençoa a sua igreja. Sem oração, com certeza, nós não alcançaremos os propósitos que Deus tem para a nossa vida particular e para a vida da sua igreja. Por isso, nós temos dedicado toda a primeira semana de cada mês, parando todos os trabalhos e ministérios que a igreja realiza, estamos nos voltando e nos colocando humildemente na presença de Deus, reconhecendo a nossa dependência dEle, que nada podemos fazer sem Ele, e que tudo que fazemos é para Ele. Também não abrimos mão do grupo pequeno, e vocês vão entender a razão, porque daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja se reunia tanto no templo como de casa em casa. Ou seja, não temos razão nenhuma para dar uma de Araquém,
Lembram-se desse personagem lá, antigo, né? Os mais velhos como eu aqui já lembram, né? Tente, invente, faça diferente, né? Era o Araquém. Nós não precisamos dar uma de Araquém na igreja. Não precisamos inventar a roda. Precisamos só olhar para as Escrituras e aprender com elas, e deixar que elas sejam ministradas ao nosso coração. Então, eu tenho dito lá na Igreja Presbiteriana de Diniz, para os irmãos: se vocês querem ser bem pastoreados, eu quero dizer que eu não consigo fazer isso do púlpito. Então você participe de um grupo pequeno, se envolva num grupo familiar, para que você possa ser melhor pastoreado, melhor cuidado, para que você seja nutrido e tenha o sentimento de pertencer mais aguçado no seu coração, porque a comunhão é mais intensa. A comunhão, ela se torna alguma coisa mais palpável quando nós nos reunimos com aquele grupo de pessoas com as quais nós caminhamos por um determinado tempo, por um período, até que Deus abençoe, multiplique esse grupo, não é? Faça surgir um outro grupo, e nós vamos assim nos relacionando com outros irmãos que Deus vai colocando na nossa caminhada, na nossa trajetória cristã. Mas tem uma coisa que nós não abrimos mão, além dessas duas, que é hoje o treinamento por discipulado. E eu sei que o Isaías tem falado com vocês sobre esse respeito, mais do que falado, não é? Tem se assentado com vocês, para que isso possa ser uma realidade na vida de cada irmão e na vida da igreja. Treinamento por discipulado, não é? E eu gostaria que você nos acompanhasse, e eu gostaria que você entendesse por que é que nós temos entendido assim, e por que tem sido essa a ênfase, não só lá na Diniz, mas que eu tenho acompanhado, e sei que tem sido a ênfase também aqui na nossa congregação de Penápolis. Primeira razão, é porque foi isso que Jesus fez. Se nós não tivéssemos um outro motivo, eu creio que esse por si seria já suficiente. Ou você acha que a gente tem uma ideia melhor que a de Jesus? Ou você pensa que se Jesus soubesse e entendesse que existiria uma outra ferramenta, um outro meio de preparar, de treinar aqueles homens, ele não teria feito? Se ele vivesse nos nossos dias, quem sabe ele teria uma outra estratégia. Não. Nós temos que humildemente reconhecer que aquilo que Jesus fez, não é? É motivo suficiente para que nós, então, hoje, né, estejamos também o quê? Seguindo nos mesmos passos que o nosso Senhor trilhou e nos deixou para seguir. Então, o treinamento por discipulado é uma necessidade na igreja, irmãos, e nós temos entendido como uma prioridade, porque foi isso que Jesus fez quando esteve nesse mundo, e durante os 3 anos de ministério público que ele teve, para preparar homens que haveriam de dar continuidade à sua obra. Ele investiu nessas vidas e deu de si mesmo para eles, chamou-os, como diz o texto, para estarem com ele antes de fazer qualquer coisa. Jesus queria que aqueles homens por ele escolhidos e chamados tivessem as suas vidas transformadas, fossem equipados, fossem treinados para serem aquilo que Deus planejou que eles fossem, e só então, posteriormente, fazer aquilo que Jesus esperava que eles fizessem. E eles fizeram bem. Tanto é que o Evangelho chegou até nós. Tanto é que nós estamos aqui reunidos hoje como igreja cristã por conta do que Jesus entendeu que seria o melhor caminho para a sua igreja trilhar, a melhor estratégia para que a sua obra fosse realizada lá no começo. E creio eu, acreditamos nós, é o melhor caminho, a melhor estratégia, a melhor ferramenta para concluirmos a obra que Ele nos confiou.
o treinamento por discipulado. O texto que nós lemos diz: depois subiu ao monte. E Lucas dá mais algumas informações. Ele subiu ao monte, irmãos, primeiro para orar, e passou a noite inteira orando. E só depois de orar, não para que Deus revelasse quem é que ele iria escolher, porque Jesus já sabia, mas eu creio que aquele tempo que Jesus gastou em oração, gastou para que Deus tivesse misericórdia de cada homem escolhido. E eu creio que ele foi orando nominalmente, nome por nome, dizendo: Senhor, eu vou separar Pedro, e tu sabes quem é Pedro. Estou separando André, estou separando João, estou separando Tiago. Conheces a personalidade deles, o temperamento deles. Eu creio que Jesus passou boa parte daquela noite, aquela madrugada inteira, intercedendo por aquela equipe que seria formada. E é interessante que diz o texto de Lucas, que ele reuniu os seus discípulos, aqueles que já o seguiam, e ele, dentre esses discípulos, escolheu 12, e escolheu, diz aqui Marcos, para estarem com ele. Chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. E discipulado começa justamente nesse relacionamento pessoal do discípulo com o seu mestre, do discípulo com o Senhor. E diz aqui o versículo 14, que designou 12, antes de qualquer outra coisa, para estarem ao seu lado. Chamou 12 para estarem com ele. Então, meus irmãos, o treinamento por discipulado vai trabalhar justamente na nossa vida, que nós precisamos desenvolver esse relacionamento pessoal com Cristo, para que depois eu e você e a igreja possa fazer aquilo que Ele nos confiou, que Ele nos entregou em nossas mãos para realizarmos. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Nós temos entendido que o caminho é esse, porque foi esse o caminho que Jesus seguiu, o treinamento de discipulado. E é preciso, todavia, a gente entender algo importante. Eu não sei se você já foi convidado para participar aqui do grupo discipulado, se você já foi desafiado pelo pastor, não é? E se ele ainda não fez, ele vai fazer. Mas nós precisamos entender que todo aquele que crê em Cristo é um discípulo. Não é o treinamento que torna a pessoa um discípulo, mas ele só é treinado porque ele já é um discípulo. Então, aquele que é batizado, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, já é um discípulo, se é crente. Porque todo crente, verdadeiramente crente, é um discípulo de Jesus, um seguidor do Senhor. Acontece que existe uma diferença que eu quero aqui destacar. Nem todo discípulo tem chamado para liderança, mas todo líder tem que ser discípulo. Vocês estão entendendo? Todos nós somos discípulos, mas nem todos os discípulos são chamados para liderar. Mas todo aquele que Deus separa para liderar tem que ser necessariamente um discípulo de Jesus. Não tem como ser líder sem ser um discípulo. Contudo, querido, quando nós falamos que cada crente é um discípulo, nós estamos também dizendo que eu e você, como discípulos de Cristo que somos chamados por Ele para servi-lo, ainda que não seja na liderança, mas onde Deus nos coloca, e da maneira que nós somos treinados para exercer ali uma influência de ser sal da terra e luz do mundo. Então, todos nós, ao sermos discipulados, nós aprendemos que o discipulado nos faz entender a nossa vocação, nos faz entender a razão pela qual eu e você somos chamados. E eu e você fomos chamados
para servirmos. Vocês se lembram? Jesus, certa vez chegando em Jerusalém, ficou com o seu coração tomado de compaixão, porque ele olhou para aquela multidão ali em Jerusalém, e ele viu que eram como ovelhas sem pastor. E ele então disse o seguinte: a seara é grande, e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos irmãos, o discipulado nos ajuda a entender exatamente isso, que nós somos a resposta da oração de Deus, de Jesus, que nós somos resposta para a igreja, porque Deus nos chamou na condição de discípulo dele, para sermos trabalhadores, para sermos servos, aonde quer que ele nos plantou, aonde quer que ele nos colocou, seja na escola, seja no trabalho, seja no nosso lazer, seja dentro da nossa casa, da nossa família. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós entendemos que conforme Jesus mesmo entendeu, é o melhor caminho para que eu, como igreja que sou, seja ou me torne naquilo que Deus planejou que eu fosse. E só assim, e só depois disso, me capacitando para fazer o que Ele espera que, como membro do corpo de Cristo, eu faça. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que esse modelo, essa maneira que Jesus entendeu que seria a melhor para treinar aquela equipe de líderes, é também a melhor maneira que nós podemos dar continuidade ao seu trabalho hoje. Eles não falharam, e nós não podemos falhar. E para não falhar, eu e você precisamos desse treinamento discipulado. Existem 2 módulos, depois dos primeiros passos, que alguns aqui já estão fazendo, ou que outros vão fazer. O primeiro passo do discipulado, chamado discipulado básico, é que aquele treinamento que nos ajuda e nos faz entender quem somos e aquilo que Deus espera de nós. O treinamento básico nos ensina e nos mostra a nossa dependência de Deus e a necessidade que nós temos de estar com Ele, como estiveram os discípulos, de nos colocarmos ao seu lado, de nos colocarmos à sua presença, de o buscarmos, de termos um relacionamento com Ele pessoal, porque cristianismo é justamente isso: relacionamento com Deus e relacionamento com o meu próximo. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Quem é mais antigo, desculpe aí, né? Os mais novos também já tiveram oportunidade, quem sabe, né, de ver aquela série de desenho animado muito antiga, né? Do Pink e do Cérebro, né? Os 2 ratinhos de laboratório, não é? Que tem uma missão, não é? E a pergunta que Pink faz, o Brian que faz, o Cérebro, né? Por Cérebro é a seguinte: o que nós vamos fazer essa noite? E a resposta é a mesma: conquistar o mundo. Né? Mas para que nós não, meus irmãos, fiquemos patinando, para que nós não tenhamos a frustração que aqueles ratinhos têm, porque todo dia, toda noite, né, vêm seus planos frustrados, para mais uma tentativa que vai ser feita no dia seguinte ou naquele dia à noite. Então, como igreja que somos, e para que façamos aquilo que Deus espera, nós precisamos entender que esse é o melhor caminho, aquele caminho que Jesus trilhou, que Ele utilizou-se para treinar aqueles homens, para que eles pudessem então
serem bênçãos e instrumentos úteis nas suas mãos. E isso, meus irmãos, acontece de uma forma tão maravilhosa, que nós vamos encontrar lá no livro de Atos o registro que Pedro e João são chamados no Sinédrio. E apesar de serem homens iletrados, como aqueles homens líderes do Sinédrio reconhecem, não é? Uma coisa é inegável, uma coisa que eles não podem negar, uma coisa que eles não têm como fugir, e que aparece lá em Atos capítulo 4, é que aqueles homens tinham estado com Jesus. Irmãos, as pessoas percebem quando nós somos um discípulo que vive num relacionamento de comunhão com o nosso Senhor. As marcas de Cristo são evidenciadas e manifestadas no nosso coração. Então, primeira razão, por que treinamento discipulado? Por que fazer parte de um grupo de discipulado? Porque o grupo, como eu já havia dito anteriormente, pequeno, foi o ambiente que Jesus escolheu. Embora ele atendesse e pudesse ensinar toda uma multidão, ele fazia de um modo mais completo, de uma maneira mais pessoal, no particular com aqueles 12 homens. Para a multidão ele falava em parábolas, mas em particular ele ministrava e dava a conhecer aos discípulos o significado daquelas parábolas. Então Jesus investiu o melhor do seu tempo, não para toda aquela multidão que o seguia, mas investiu o melhor do seu tempo para os seus discípulos, porque ele sabia que precisava preparar bem aqueles homens para a tarefa que lhes confiaria. Mas uma segunda razão pela qual o treinamento discipulado deve ser uma realidade na nossa vida e na vida da igreja, primeiro porque Jesus fez, e segundo, porque foi isso que ele nos mandou fazer. Lá em Mateus 28, 18 a 20, nós vamos ver o que? Jesus dizendo aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo o quê? De todas as nações. Jesus não só fez, mas Jesus ordenou que nós o quê? Fizéssemos discípulos. E só pode fazer discípulos quem já é discípulo. Não tem como. Alguém se reunir e dizer: olha, vocês, nós vamos nos reunir e eu quero lhes falar que a melhor coisa que você pode fazer, e que você está convidado a participar desse grupo, é seguir a Jesus, embora eu não siga. Não pode, não tem jeito, não funciona assim. Então, para fazer discípulo, nós temos que primeiramente ser discípulos, temos que ter sido treinados. E muitas vezes, meus irmãos, eu como pastor já me confundi, porque muitas vezes quando eu pedi para que a igreja fizesse algo, a igreja não fazia, mas não era por preguiça nem falta de vontade, é porque muitas vezes o que eu estava pedindo para a igreja, eu não tinha ensinado eles fazerem, ou a igreja fazer, ou como que funcionava, a maneira que precisava ser feita. Então nós estamos falhando como líderes, como pastores, porque estamos deixando de equipar a igreja, de equipar os santos, para que eles pudessem então ser aquilo que Deus espera, ou esperava de cada um deles. Então, essa é a segunda razão. E nesse texto que nós encontramos lá em Mateus 28, nós não só encontramos a ordem, mas encontramos como fazer esse treinamento discipulado. Primeiro passo é o quê? Batizando-os. E quando é que nós batizamos uma pessoa? Somente quando ela confessa e reconhece que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, seu único e suficiente Salvador. Quando essa pessoa tem esse entendimento, ela é batizada. Ela não é batizada por conta de uma tradição. Hoje pela manhã tínhamos a visita de um casal. Ela, já conhecida, cresceu na igreja, diz: pastor, eu quero saber como eu faço para batizar a minha filhinha. Eu falei: só depois de você ter sido batizada, porque pelo menos uma pessoa da família tem que ser de fato discípulo. Agora,
como é que ela quer para a filha algo que ela não deseja para si? Por que é importante para a filha, mas não é importante para ela? Eu não estou aqui para fazer um julgamento de valor sobre essa querida irmã lá, que nos procurou. Eu estou falando de coerência. E eu disse para ela: você tem aqui o boletim, tem aqui meu telefone, meu WhatsApp, se você quiser conversar a respeito disso, não é? Você me manda uma mensagem e nós vamos fazer uma visita para você, vamos conversar como é que isso pode acontecer. Por quê? Porque só pode ser um discipulador quem já foi discípulo. Só podemos fazer discípulos se já de fato somos de Jesus. Primeiro, então, Jesus mostra: a pessoa tem que reconhecer que precisa de um Salvador, e que esse Salvador é Cristo Senhor, e ela é batizada. Mas não termina aí a carreira cristã. Na verdade, isso é o ponto inicial. Não é verdade? A partir do momento que a pessoa se torna um membro da igreja, ela não pode ficar deitada agora em berço esplêndido, achando que tudo o que ela precisava fazer foi feito e aconteceu ali no batismo. Não. Jesus diz lá em Mateus, depois de batizar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é isso que o treinamento discipulado se propõe a fazer. Pegar esse novo membro, esse crente convertido, né, novo crente, e o que? Treiná-lo, ensiná-lo a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado. Queridos irmãos, se não há diferença na igreja, a partir dessa experiência com Cristo, e todos são discípulos, há diferença no grau de maturidade que nós temos, no aperfeiçoamento da nossa vida, na nossa maturidade. A nossa netinha, a Helena, ela é uma japonesa, ela formulou a sua primeira frase ou expressão, 2 palavrinhas, repetindo aquilo que a mãe fala para ela direto: não mexe. Ela já consegue falar: não mexe. É simples, né? Mas eu já vi umas 10 vezes isso: não mexe. Sabe, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ele faz uma observação que você precisa entender. Ele fala assim: olha, eu não pude vos falar como a espirituais, mas sim como a carnais, crianças em Cristo. Ou seja, aqueles irmãos não haviam feito o progresso que se era esperado deles. E por isso Paulo diz: leite vos dei a beber, porque vocês, espiritualmente falando, não passam de crianças. Irmãos, é algo maravilhoso eu olhar para Helena, aquela bebê, criancinha de 1 ano e meio, linda, mas eu espero que ela cresça, eu espero que ela se desenvolva. Nenhum de nós aqui, ninguém, nem eu nem você, podemos ter a síndrome de Peter Pan e viver nesse mundo como se aqui fosse a terra do nunca. Porque você sabe que na história de Peter Pan, não é? Na terra do nunca, ninguém cresce. São eternamente crianças. É bom parecer criança na questão de pureza, ou na questão de sinceridade, não é? Eu não sei se contei já a história para vocês. O pastor foi fazer uma visita na casa de uma irmã, e quando ele chegou, entrou, boa tarde, minha irmã, boa tarde. Ô pastor, que surpresa agradável, por favor, entre. E ela disse: pastor, fique à vontade aí na sala, que eu só vou colocar uma outra roupa. Foi trocar lá rapidinho, né? E o pastor ficou conversando com a criancinha, com a filhinha. E o pastor falava para ela assim: vem cá, me dá um abraço. Ela dizia: eu não. Ah, me dá um abraço. Não vou dar. Ah, me dá um abraço. Não vou dar. Mas por quê? Porque eu não gosto do senhor. E ele disse assim: eu vou falar tudo para tua mãe. Eu falei: pode falar. Ela também não gosta.
Criança é ingênuo, criança é sincera. Mas, queridos irmãos, não é esse o plano de Deus para a nossa vida, que nós permaneçamos como criança, não é? Bebezão. Essa síndrome do canguru. O cidadão tem 35 anos, 45 anos, e está lá dentro de casa, com um bigão lá dentro de casa. Não ajuda na água, não ajuda na energia, não ajuda em nada. É aquele gafanhoto, destruidor, migrador, tudo, né? Mas não ajuda em nada. Deus não quer que nós sejamos assim. Deus espera que eu e você possamos fazer progresso, espiritualmente falando. Deus quer que eu e você tenhamos maturidade cristã. Porque só quando nós nos tornamos maduros, nós frutificamos. Só quando nós crescemos espiritualmente, queridos irmãos, nós vamos entender o propósito de Deus de maneira mais abrangente e profunda na nossa vida, e vamos nos comprometer com isso. Então Deus não quer, não é da vontade de Deus, presta atenção, que você viva uma vida estagnada, espiritualmente falando, que seja uma eterna criança. E o treinamento discipulado te dá ferramentas, ajuda a sua vida ser trabalhada, para que você possa não só ser alguém que está rumo à perfeição, mas perfeitamente habilitado para toda boa obra dentro do reino de Deus, dentro da igreja do Senhor. Então, temos aqui, queridos, duas razões simples, mas eu creio que profundamente convincentes, para que a igreja não abra mão do treinamento discipulado. Eu quero dizer que tem sido uma experiência gloriosa. Lá na igreja presbiteriana, nos reunimos dominicalmente com todos os presbíteros da nossa igreja. Devanir se reúne à tarde com os diáconos, durante a semana com os presbíteros em disponibilidade, com as mulheres da igreja, um grupo de mulheres. Eu também tenho um grupo lá de mulheres que tem entendido que tem sido a coisa mais abençoada que tem acontecido na vida dela nos últimos tempos. Sabe por quê? Porque elas têm aprendido que nós precisamos manter comunhão com o Senhor, um relacionamento pessoal com o Senhor diariamente, nutrir a nossa vida. E mais do que isso, entendemos que Ele nos chama para sermos bênção nas suas mãos, que Ele nos chama para que nós possamos entender a grandeza de poder servi-lo, de ser servo. Uma igreja cresce, queridos irmãos, não é porque tem células ou grupos pequenos. Uma igreja cresce não é porque tem diferentes e variados ministérios. Uma igreja cresce não é porque ela possui um lindo coral, não é? E nós vamos estar com o nosso lindo coral aqui dia 14 de julho. E aí, se eu falar mal do coral, não é? A minha esposa é a regente, quer dizer, estou frito, né? Mas uma igreja não cresce por conta do lindo coral. Uma igreja não cresce porque tem um conjunto de louvor afinado. Uma igreja cresce quando tem trabalhadores, quando a igreja entende que foi chamada pelo Senhor Jesus, não apenas para vir e participar de um culto semanal no domingo, sem compromisso com os outros trabalhos da igreja, que se reúne para orar, para evangelizar. Uma igreja cresce quando cada um de nós entendemos essa grande realidade, esse propósito de Deus para o nosso coração. Então, queridos, com essa palavra eu quero encorajá-lo a chegar no reverendo Isaías e enquadrá-lo. E diz: pastor, se vira nos 30, porque eu quero também esse tal de discipulado, treinamento discipulado. Eu preciso, e eu desejo,
ter essa experiência que o pastor Ciência tanto falou quando esteve aqui. Ele vai arrumar um horário das 11 à meia-noite, das 6 às 7 da manhã, não sei, mas se você quer, pode ter certeza que isso é o passo mais importante. Se você deseja, esse é o pontapé inicial. E a minha oração é que Deus continue essa boa obra aqui na Igreja Presbiteriana de Penápolis, que Ele possa encontrar na vida e na trajetória dessa igreja muitos trabalhadores, para a sua honra e para a sua glória. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. As Escrituras nos falam, lá em Atos, não só que a liderança, os apóstolos, quando estiveram lá no Sinédrio, e os líderes judeus tiveram a reconhecer que aqueles homens tinham estado com Jesus. Mas Atos dos Apóstolos nos ensina que lá em Antioquia, quando o Evangelho começou a ser ministrado também para os gentios, quando o Barnabé, enviado pela igreja de Jerusalém, chega lá em Antioquia, e ele vê a graça de Deus operando ali, e muitas pessoas se convertendo ao Senhor, ele vai para Tarso à procura de Saulo. Depois de 9 anos que o havia apresentado lá em Jerusalém aos apóstolos, quando todos o temiam, e diz a palavra de Deus que, tendo-o achado, levou lá para Antioquia, e durante 1 ano ensinaram numerosa multidão, e ensinaram de uma forma tão eficiente, que pela primeira vez lá em Antioquia, os discípulos daquela igreja, os membros daquela igreja, foram chamados de cristãos, pequenos cristos, que estavam fazendo diferença na vida de Antioquia. Pai querido, que seja assim também conosco, que nós possamos, ó Deus, ser reconhecido pelas pessoas que nos cercam, começando da nossa casa, da nossa família, que nós temos estado contigo, e que tem sido o nosso maior prazer e alegria também estar com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver a beleza de Cristo na nossa vida, e que nós possamos fazer jus ao nome de cristãos, recebido lá no primeiro século da história da igreja, e que nós possamos, ó Deus, ser reconhecidos assim, por sermos teus discípulos, pelo compromisso que nós assumimos de o Senhor nos usar como um instrumento nas tuas mãos, para fazer com outros o que foi feito conosco. Era isso que Jesus esperava que os 12 apóstolos fizessem, reproduzissem o que havia sido feito com eles. Que o Senhor faça assim novamente, ó Deus, outra vez, para que a tua igreja alcance o propósito pelo qual o Senhor a instituiu e a colocou nesse mundo. Abençoa, Deus, o trabalho que está sendo realizado aqui em Penápolis. Continue usando a vida do reverendo Isaías como discipulador, como aquele que está treinando e nutrindo a vida espiritual dessa igreja, para o louvor da tua glória. Nós te pedimos humildemente no nome de Jesus.